Hoje nós vamos mergulhar fundo nas águas escuras e primordiais para encontrar uma das entidades mais antigas e, sem dúvida, mais profundas de todo o imaginário esotérico: Leviatã. A serpente que é a própria personificação do caos, do abismo e daquela inteligência que pulsa antes mesmo da criação ter um nome. E a gente já começa com esse aviso, essa advertência poderosa do livro de Jó. É um testamento da força colossal e do terror sagrado que Leviatã inspira. É um poder que não só desafia, mas que simplesmente anula qualquer pretensão humana de domínio. Para entender Leviatã, a nossa jornada tem que começar onde tudo começou, lá nas águas primordiais, no vazio que existia antes da ordem, onde essa serpente já se contorcia antes mesmo que a luz fosse sequer nomeada. Olha que interessante, o próprio nome Leviatã, no hebraico, já revela a sua essência: aquele que se enrola. Essa forma sinuosa não é só uma descrição física, sabe? É o símbolo da própria natureza cíclica e labiríntica do caos, das correntes de energia que tanto sustentam quanto ameaçam toda a realidade. A linhagem de Leviatã não surge do nada, claro. Pesquisas arqueológicas conectam essa figura diretamente a Lotan, o monstro marinho de 7 cabeças dos mitos ugaríticos. Lotan foi derrotado pelo deus Baal para que a ordem pudesse, enfim, ser estabelecida. Leviatã é, portanto, a herança hebraica desse terror ancestral. E esse tipo de confronto tem até um nome: Caos Kampf, a batalha contra o caos. É um dos temas mais antigos da mitologia humana, essa eterna luta entre a ordem e as forças indomáveis da criação. Leviatã é a personificação hebraica desse caos primordial. É a potência que precisa ser, de alguma forma, subjugada para que o mundo possa existir. Mas como é que essa força do caos foi integrada numa cosmologia monoteísta? É exatamente aqui que a figura de Leviatã se torna ainda mais complexa, ainda mais fascinante, especialmente quando a gente olha para a Bíblia hebraica. Nos textos bíblicos, Leviatã assume papéis bem contraditórios. No Salmo 74, por exemplo, ele é um inimigo de múltiplas cabeças que foi esmagado por Deus. Em Isaías, é a serpente tortuosa que vai ser punida no fim dos tempos. Mas em Jó, a história é completamente diferente. Lá, ele não é um inimigo, mas sim a obra-prima da criação selvagem, uma prova viva do poder divino que transcende, e muito, a nossa compreensão. E essa citação de Jó é absolutamente crucial. Rei sobre todos os filhos da soberba. Leviatã é apresentado como a força que humilha a arrogância humana. Ele representa a natureza em seu estado mais puro, mais indomável. Um poder que existe para além do bem e do mal, completamente indiferente às nossas tentativas de controle. A partir de agora, a gente vai começar a explorar as camadas mais esotéricas da sua história. É aqui que Leviatã se conecta a outras potências do que alguns chamam de caminho da mão esquerda, aquelas correntes espirituais que trabalham diretamente com a dissolução e com o caos. Essa é talvez a associação mais famosa no ocultismo moderno. Mas é fundamental ter honestidade intelectual aqui. Essa genealogia não se encontra nas fontes antigas, de forma alguma. Ela é uma construção simbólica, que veio bem depois, a partir da mística judaica medieval, e foi elaborada pelo esoterismo contemporâneo. Então, vamos separar as tradições para entender como isso se desenvolveu. Na tradição bíblica antiga, Leviatã é uma criatura de Deus. Ponto. Apenas séculos mais tarde, na Cabala medieval, ele começa a ser visto como uma manifestação das energias de Samael e Lilith. E no ocultismo moderno, essa ideia se consolida, mas sempre como um símbolo e não como um fato, digamos, biológico. A chave para essa união proibida é uma figura chamada Taniver, o dragão cego. Segundo o mito, se Samael e Lilith se unissem livremente sem barreiras, a prole deles destruiria o cosmos. Então, Taniver, que é o elo entre eles, foi cegado para evitar essa união. No ocultismo, a meta do iniciado é justamente abrir os olhos do dragão cego. E isso ilustra de forma brilhante uma espécie de alquimia sombria. Pense assim, se Samael é o espírito, o enxofre, a vontade de fogo, Lilith é a alma, o mercúrio, as águas profundas do inconsciente. Leviatã, ou Taniver, se torna o sal, o corpo do dragão, a força que une os dois e manifesta seu poder proibido no mundo. Com essa base toda, a gente pode finalmente descer à interpretação ocultista moderna, onde Leviatã deixa de ser um monstro externo para se tornar uma força interna.
uma inteligência psicológica e espiritual. Aqui, o contraste fica muito claro. A visão esotérica, a mais comum, o vê como um monstro marinho literal, uma criatura a ser temida. A visão esotérica, por outro lado, o interpreta como um arquétipo do inconsciente profundo, a personificação daquele caos primordial que existe dentro de cada um de nós. Então, quais seriam os poderes dele nessa perspectiva? Primeiro, o domínio sobre a realidade fluida, a capacidade de desestruturar ordens estáticas. Segundo, ele é o guardião dos portais do inconsciente. E talvez o mais importante, ele é a força da dissolução, o poder de aniquilar o ego para que o verdadeiro self possa emergir das profundezas. A jornada com Leviatã é uma iniciação radical. Ela envolve o confronto direto com a sombra, o mergulho voluntário no caos interior, a morte do falso eu e, finalmente, o renascimento no abismo. É onde o iniciado se torna mestre de suas próprias profundezas, sem mais temer a escuridão. Vamos agora para a nossa conclusão, tentando unir as muitas faces de Leviatã, desde a serpente mítica ancestral até o arquétipo iniciático que ele se tornou hoje. Como a gente viu, Leviatã é multifacetado. Ele é o monstro do caos ugarítico, é a criatura indomável de Jó, é o símbolo do poder imperial a ser vencido, é a emanação da união proibida de Samael e Lilith, e, por fim, é a inteligência abissal que guia o buscador através da sua própria escuridão. Portanto, o ponto crucial é este: Leviatã não é uma lenda morta. Ele é a sentinela do insondável. Ele representa a verdade de que a ordem é só uma fina película flutuando sobre um oceano de potencial infinito e absoluto. É o poder bruto que existe antes e depois de todas as nossas certezas. E fica, então, uma pergunta, uma reflexão. Se toda a identidade e todos os valores que nos definem são apenas construções sólidas erguidas sobre o oceano de Leviatã, existiria a coragem de invocar a tempestade final? De permitir que as ondas do caos dissolvam tudo, só para descobrir o que ou quem permanece quando não resta absolutamente nada, além do abismo?